Bem-vindo à 204ª edição do programa Pedindo Luz. O tema hoje é o significado de Damasco. O significado de Damasco na Bíblia assume grande relevância. No livro do profeta Isaías, lemos no capítulo 17, versículo 1, cito: Peso de Damasco. Eis que Damasco será tirada, e já não será cidade, mas um montão de ruínas. Peso de Damasco. Peso, neste contexto, e em contextos semelhantes, e há vários na Bíblia, significa juízo. Peso de Damasco significa juízo de Damasco. Aliás, o próprio contexto imediato confirma-o. Vou citar de novo. Peso de Damasco. Eis que Damasco será tirada e já não será cidade, mas um montão de ruínas. Eis aqui o significado de peso, juízo. No capítulo 15, 2 capítulos antes, no livro do profeta Isaías, lemos do juízo sobre Moab, que significa o juízo que impende sobre aqueles que se consideram filhos de Deus de uma forma ilegítima. Sim, é importante que saibas que muitos consideram-se filhos de Deus e não são. Pensam que são filhos de Deus desde que nasceram, ignorando que pelo nascimento se tornaram apenas meras criaturas de Deus. Infelizmente há muitos enganados que pensam ser filhos de Deus, não o sendo. O seu erro jaz em ignorarem o que torna uma pessoa filho de Deus. Já falei sobre isso. Relembro que uma pessoa torna-se filho de Deus pela fé em Cristo, crendo nele como único Salvador. Quem não crê será condenado, ainda que pense que é filho de Deus. Aqui neste capítulo 17, com que comecei esta minha alocução, temos o juízo sobre Damasco e procuraremos ver como também aqui temos um significado importante. Damasco é, no mínimo, uma das cidades mais antigas do mundo. Vemos isso em Gênesis 15, 2. Se não mesmo a mais antiga na opinião de alguns. Será seguramente a capital mais antiga. Há pouco tempo tinha mais de 1,5 milhão de habitantes, antes do atual conflito e êxodo da população por causa da guerra. Damasco é atualmente a capital da Síria, estando localizada numa das mais férteis e lindas planícies do mundo. Damasco está numa zona tão paradisíaca que se conta que quando o falso profeta Maomé se aproximou dela com o seu exército e observou a sua beleza, terá comentado para os seus seguidores: vamos-nos embora daqui, pois aos homens só é permitido entrar no paraíso uma única vez. Os homens desde sempre procuraram construir o seu paraíso aqui na Terra, mas nota, sem Deus. A Disney World é exemplo típico, mas tal como a Disney há mais. E todos esses paraísos, entre aspas, tratam-se de irrealidades, de meras fantasias efêmeras, sem conteúdo real e sem conteúdo eternal. Os paraísos, entre aspas, humanos, estão condenados ao juízo juntamente com os que com eles se têm identificado. É isso que aprendemos com o juízo de Damasco. Os chamados jardins suspensos de Babilónia são outro exemplo paradigmático do juízo inevitável de paraísos, entre aspas, humanos, sem Deus. A Bíblia mostra que Babilónia também será um sistema paradisíaco para muitos, nos últimos tempos. Mas de igual modo não escapará ao juízo de Deus, diz a Bíblia. Está escrito, profeticamente, no último livro da Bíblia: caiu a grande Babilónia. Apocalipse, capítulo 18, versículo 2. Atualmente, os homens continuam a tentar edificar um paraíso na Terra através de muita fantasia, de muita irrealidade, despontando ultimamente neste ensejo o chamado mundo virtual. Quando muitos acordarem para a realidade e descobrirem que a virtualidade foi tudo o que tentaram alcançar para o seu bem-estar, sem Deus, já o juízo os estará a devorar no inferno. Mas, então, será demasiado tarde. Mas haverá alguma boa notícia neste quadro assim tão negro? Realmente há, e quero falar-te dela. A Bíblia fala de um grande general chamado Naamã que vivia em Damasco. A Bíblia diz que ele era leproso. A lepra da Bíblia é símbolo do pecado. E Naamã, leproso, é símbolo do pecador. Ora, Naamã, leproso, que vivia em Damasco, foi curado da sua lepra. E foi salvo, diz a Bíblia. Há, pois, portanto, esperança. A Bíblia também diz que foi a caminho de Damasco que o apóstolo Paulo, conhecido como o grande Saulo de Tarso, o principal dos pecadores, como ele próprio se denominava a si mesmo, se converteu igualmente. Se porventura estás deslumbrado com a fantasia que este mundo te oferece, ou se eventualmente estás a caminho da mesma pensando ser nela que te realizarás, acorda a tempo, como estas duas personagens bíblicas acordaram, Naamã e Paulo, e crê no testemunho da palavra de Deus que hoje te diz, sem equívoco, para creres no Senhor Jesus Cristo, a fim de seres salvo. O juízo de Deus paira sobre este mundo fantasioso,
Mas a mensagem da graça de Deus tem livrado muitos da condenação que cairá sobre ele e sobre os que com ele se identificam. Salva-te a tempo, ou depois quererás e não poderás. Tu também podes ser um dos salvos. Não queres ser um deles? Se porventura ainda estiveres perdido, então também dirás depois aos outros, como o apóstolo Paulo disse, e eu cito aqui: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Atos 16, 31. É o farol que